Existe um tipo de limite que a ciência consegue medir. A velocidade máxima de um músculo, a pressão que um osso aguenta antes de quebrar, o tempo que um coração continua batendo depois de parar. Mas existe outro tipo de limite que nenhum equipamento do mundo consegue medir. O limite do que um ser humano decide suportar. E é exatamente sobre esse limite que esta história fala. Em 15 de setembro de 2001, durante uma corrida de automóveis nos Estados Unidos, um piloto italiano perdeu o controle do carro em uma ultrapassagem. O impacto durou frações de segundo. As consequências duraram o resto da vida. Alex Zanardi perdeu as 2 pernas naquele acidente. Perdeu 75% do sangue do corpo. Os médicos que o atenderam disseram publicamente que era um milagre ele ter sobrevivido. E então, enquanto o mundo esperava o colapso, ele fez algo que nenhum manual de medicina ou de psicologia consegue explicar completamente. Ele decidiu que aquilo não era o fim. Bem-vindo a Humanigma. Alex Zanardi nasceu em Bolonha, Itália, em 1966. Cresceu numa família comum, sem herança de corridas, sem dinheiro para patrocínios, sem o caminho pavimentado que muitos pilotos têm antes mesmo de colocar o capacete. Chegou à Fórmula 1 pelo talento e por algo que todos que o conheceram descreviam da mesma forma: uma leveza desconcertante diante da pressão. Num esporte onde pilotos morrem, onde o peso psicológico da competição destrói carreiras inteiras, Zanardi era conhecido pelo sorriso, pelos trocadilhos no paddock, pela capacidade de fazer as pessoas ao redor rirem nos momentos mais tensos. Nos Estados Unidos, na série kart, o equivalente americano à Fórmula 1, ele se tornou campeão em 1997 e 1998. 2 vezes consecutivas. Era um dos maiores pilotos do mundo. E foi exatamente nesse pico que tudo mudou. O acidente de setembro de 2001, no circuito de Lausitzring, na Alemanha, aconteceu durante uma ultrapassagem em alta velocidade. A sequência de eventos durou menos de 2 segundos. Quando a equipe médica chegou, a situação era irreversível. Alex Zanardi perdeu as 2 pernas amputadas acima do joelho. Passou por cirurgias de emergência por horas. Ficou em estado crítico por dias. Quando acordou e compreendeu o que havia mudado para sempre, não havia câmeras no quarto. Não havia testemunhas. Só ele e uma realidade completamente nova. O que aconteceu naquele quarto? O que passou pela cabeça de Alex Zanardi naquelas primeiras horas? Ninguém sabe com exatidão. O que se sabe é o que veio depois. 18 meses após o acidente, Zanardi voltou ao circuito de Lausitzring, não para assistir, para completar as 33 voltas que não havia terminado no dia do acidente. Com o carro adaptado, com próteses, na frente de 50.000 pessoas que foram especificamente para ver aquele momento. Ele completou as voltas. Cruzou a linha de chegada, saiu do carro com a ajuda de uma muleta, levantou os braços e disse aos repórteres: "Eu disse a vocês que voltaria." Mas isso era só o começo. Alex Zanardi descobriu o handcycling, tilismo adaptado, pedalado com as mãos, e tratou o esporte exatamente da mesma forma que havia tratado as corridas, como algo a ser vencido. Em 2007, cruzou os Estados Unidos de costa a costa numa handbike, mais de 4.000 quilômetros, em 11 dias. Em 2009, completou o Ironman, uma das provas de resistência mais brutais que existem. 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de tilismo, 42 quilômetros de corrida. Zanardi correu a última etapa com próteses. Em 2012, nos Jogos Paralímpicos de Londres, subiu ao pódio 2 vezes, 2 medalhas de ouro. Em 2016, no Rio de Janeiro, mais 2 medalhas de ouro. 12 títulos mundiais de paratilismo, no total. E então,
Em 2020, aconteceu o segundo acidente. Durante uma prova de handbike na Toscana, Itália, Zanardi colidiu de frente com o caminhão. As lesões cranianas foram gravíssimas. Passou por múltiplas cirurgias. Ficou em coma induzido por semanas. Recuperou-se parcialmente. Nunca voltou a competir. Alex Zanardi faleceu em 1º de maio de 2026, aos 59 anos. E aqui começa a pergunta que este vídeo realmente quer fazer. A psicologia tem um nome para o que Zanardi demonstrou ao longo de toda a vida: resiliência pós-traumática. Mas esse termo técnico não captura o que de fato acontece dentro de um ser humano que, depois de perder o que o definia, encontra uma razão para reconstruir tudo. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu a frase que talvez seja a chave para entender Zanardi. Ao homem pode ser tirado tudo, exceto a última das liberdades humanas, a de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Zanardi parecia ter incorporado isso como instinto. Em entrevistas ao longo dos anos, quando jornalistas tentavam enquadrar sua história como uma superação heróica, ele desviava da narrativa com uma simplicidade que desconcertava. Eu não superei nada. Eu apenas decidi que aquilo não era o fim. Era uma mudança de rota. Mudança de rota. Não superação. Não heroísmo. Não milagre. Uma decisão. Repetida todos os dias, em silêncio, longe das câmeras. E aqui está o enigma que a história de Zanardi coloca diante de qualquer pessoa que a conhece. Por que algumas pessoas, diante da perda total, encontram um propósito ainda maior? E outras, diante de perdas muito menores, perdem completamente a vontade de continuar? A neurociência tem respostas parciais. A psicologia tem modelos. A filosofia tem teorias. Mas nenhuma dessas disciplinas consegue explicar completamente o que aconteceu dentro de Alex Zanardi em setembro de 2001. O que faz um ser humano olhar para o que sobrou e decidir que é suficiente para construir algo maior do que havia antes? Existe um conceito na filosofia estoica chamado amor fati, amar o destino. Não resignar-se a ele, não apenas aceitá-lo, amá-lo, encontrar nele não o fim, mas o material para a construção. Marco Aurélio escreveu sobre isso 2000 anos atrás. Nietzsche revisitou a ideia no século XIX. Zanardi nunca citou esses filósofos em entrevista nenhuma, mas viveu essa ideia com uma precisão que nenhum texto filosófico consegue igualar. A pergunta que fica, a pergunta que Zanardi, sem querer, faz a cada pessoa que conhece sua história, não é sobre esporte paraolímpico, não é sobre Fórmula 1, não é nem sobre superação, no sentido que a palavra costuma ter. A pergunta é mais simples e mais perturbadora. Qual é a versão de perder as pernas na sua vida? Qual é a coisa que aconteceu ou que você teme que aconteça, que você decidiu que seria o fim de tudo? E o que você está fazendo com ela? Zanardi não tinha uma resposta para essa pergunta. Ele tinha algo diferente. Ele tinha uma escolha, feita um dia de cada vez. Não existe fórmula para o que Alex Zanardi fez. Não existe método que transforme tragédia em propósito. Não existe protocolo que garanta que, depois da perda, você vai encontrar o caminho de volta. O que existe, o que ele demonstrou com cada quilômetro pedalado com as mãos, com cada volta completada num carro adaptado, com cada medalha conquistada num corpo que o mundo havia declarado destruído, é uma verdade simples. A mente humana tem uma capacidade que nenhum acidente consegue amputar. A capacidade de decidir o que fazer com o que sobrou. Alex Zanardi não era sobre-humano. Era humano demais.
E é exatamente isso que torna sua história impossível de ignorar. Porque se ele conseguiu, sem pernas, com os braços, com tudo que o definia transformado em pó num único segundo, construir 4 ouros paraolímpicos, atravessar continentes e deixar uma marca que vai durar muito além da sua morte, o que isso diz sobre os limites que você aceita como reais na sua própria vida? Essa é a pergunta que ele deixa. Não em discursos, não em entrevistas, em cada centímetro de uma vida que se recusou a terminar antes da hora. Se esse vídeo fez você pensar, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e deixa nos comentários qual foi o momento mais difícil que você transformou em algo maior. Esse é o Humanigma. Histórias que provocam, ideias que transformam. Até o próximo Enigma.